Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Determine os coeficientes estequiométricos da equação química. Então nós temos aqui, ó, essa equação, né? De cromato de potássio com ácido clorídrico, formamos cloreto de potássio, cloreto de crômio, gás cloro e água, indicando o oxidante e o redutor da reação. Pois muito bem, pessoal. Eu vou reescrever, né, a equação para a gente colocar o NOx de cada elemento aqui para a gente realizar todo o balanceamento. Então eu vou acabar fazendo tudo de uma vez, tá bom? Então vamos lá, vamos reescrever toda a equação aqui. Então nós temos tá, K2 Cr2O7 mais ácido clorídrico HCl, formando cloreto de potássio mais cloreto de crômio mais gás cloro e água. Pois muito bem, né? Pessoal, uma coisa, é bom a gente já ter alguma noção, porque aqui, na hora do balanceamento, água vai ser ela por ela não vai mudar o NOx nem do hidrogênio, nem do oxigênio, tá? Mas vamos colocando, né? Então, primeiramente, nós temos que colocar, eu costumo, toda vez que está explicando, eu peço para que vocês façam até ter um certo domínio, tá bom? Colocar todos os NOx que vocês conhecem, já, tá bom? O que isso significa? Isso significa o quê? Que a gente já tem alguns que a gente já conhece, então eu vou fazer de todos aqueles que a gente conhece, tá certo? Então vamos lá, então vou colocar de azul aqui, azul marinho. Oxigênio, nós temos menos 2, certo? Cada oxigênio vale menos 2, tá bom? Cada oxigênio. E a gente coloca aqui embaixo, eu costumo. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade. Quantos que eu tenho? Eu não tenho 7. Então, ó, quanto que de inox eu tenho total aqui? Do menos 2 vezes 7 vai me dar menos 14. Então, só de oxigênio, tá? Calma aí que os passarinhos estão cantando aqui, né, pessoal? Desculpa. Então, de inox total do oxigênio, nós temos menos 14. Do potássio é mais 1. Mas por que é mais 1? É tabelado, é regra, é padrão, tá? Ele é da família 1A, tá bom? Então nós temos aqui, ó, mais 1 do potássio. Quantos potássios nós temos? Nós não temos 2. Então, toda vez que eu subo, eu multiplico. Então, eu tenho mais 2 de inox total de todos os potássios, tá? Então aqui, ó, hidrogênio mais 1, tem 1, mais 1, potássio, mais 1. Aqui nós temos também, ó, mais 1 que sobe, certo? Agora, pessoal, dá pra gente ter uma noção, tá? Vou fazer aqui que da água a gente já mata rapidinho, então, ó, mais 2, menos 2 e menos 2, tá certo? Então isso aqui a gente já sabe em relação a isso, tá certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos umas coisinhas. Então, o crômio eu vou fazer de verde, tá? Então a gente vai analisar aqui para a gente começar a analisar principalmente quem aqui? O cloro, tá? Então tá vendo aqui, ó, o crômio a gente vai analisar. Tá vendo que eu tenho tudo molécula? Eu não tenho nada de carga, não tenho nem cátio nem ânion. É tudo molécula. Por quê? Porque não tem carga. Não é positivo nem negativo, é zero, tá bom? Então, quanto que eu preciso aqui para zerar, pessoal? Eu tenho menos 14 com mais 2. Eu vou ficar com menos 12, certo? Para zerar tudo, eu não vou precisar de mais 12. Mais 12, pessoal, é o NOx total de crômio. Tá vendo? Eu tenho total aqui, ó. Só que quantos crômios eu tenho? Eu tenho 2. Ou seja, ó, tá vendo que eu coloco embaixo? Quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Quanto que é mais 12 dividido por 2? Vai me dar mais 6. Ou seja, o NOx do crômio é mais 6.
Tá legal? Enquanto aqui, ó, a gente também tem uma noção. Vou fazer de roxo aqui, ó. Tá vendo que no ácido clorídrico eu preciso que ele seja -1 para zerar? Por quê? Mais 1 do hidrogênio, -1 do cloro, 0. Eu tenho apenas um cloro, então, ó, -1. Tá vendo? Então, -1, -1, -1. Outra dica, tá? Outra coisa. Principalmente quando for sal, tá? Deixa eu fazer um espaço maior aqui, né? Aqui, ó. Principalmente quando for sal de cloretos, halogênios, tá bom? O que que acontece aqui, pessoal? Toda vez que for isso, e eu tiver um cloreto de alguma coisa, o NOx do halogênio cloro sempre vai ser quanto? Vai ser -1. Então, ó, aqui ele é -1, aqui ele é -1, igualzinho do ácido clorídrico, idêntico, tá? Aqui também, ó, -1, porque é cloreto de crômio, então ele sempre valerá -1. Como eu tenho 3, subindo -1 vezes 3, -3. Só que nós temos o Cl2, que é o gás cloro. Ele tem carga? Não, ele não tem carga. Se ele não tem carga e ele está sozinho, ele é considerado uma substância simples. E se ele é considerado uma substância simples, o NOx dele é 0. Então, aqui que houve variação do cloro. Tá vendo? Que aqui, no cloreto de potássio, -1, mesma coisa, então não mudou. No cloreto de crômio, -1, não mudou, é a mesma coisa. Só que aqui, pessoal, nós temos o quê? O crômio. Não temos, ó, cloreto de crômio. Só do cloreto eu não tenho -3 no total. Então, quanto que eu preciso para zerar? Mais 3, certo? Eu não tenho apenas um crômio. Se eu tenho apenas um crômio, o que que acontece? Eu desço. Mais 3 dividido por 1. Tá bom? Então, nós temos exatamente isso daqui. Então, pessoal, tá vendo que os que a gente conhece, eu já coloco tudo em azul, porque fica mais fácil, né, da gente trabalhar e a gente vai eliminando um monte. Aqui, a gente viu que tem variação do crômio e do cloro. Lembrando, o oxidante e o redutor, né? Lembre-se, um sempre tem que sofrer oxidação para o outro reduzir, tá? Então, um sofre oxidação e o outro redução. Sempre assim, sempre assim. Não é 2 oxidando e 2 reduzindo. Não, não é, tá? É sempre um oxidando e um reduzindo, tá bom? Pessoal, agora vem as dicas para a gente falar quem é o oxidante, quem é o redutor. Vamos analisar o crômio aqui. Tá vendo que o crômio, ele vai de -6 para -3. O número aumentou ou diminuiu? Desculpa, pessoal. Tá vendo? +6 para +3, ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Ou seja, ele ganhou elétrons. Tá? Então, ó, sempre rima. Diminuiu, reduziu. Tá bom? Então, ó, nós temos... Vamos fazer aqui, né? Então, não vou nem precisar fazer tão distante. Vamos lá. Só pra gente ter essa noção, pessoal, olha aqui, ó. O que que a gente tem? Nós temos exatamente isso. Ele não reduziu, porque ele diminuiu o número. Se ele reduziu, tá? Ele sofreu uma redução. Ou seja, ele é o meu agente oxidante. É sempre invertido, tá, pessoal? Sempre invertido. Sempre, 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 sempre. Sem exceção, tá bom? Por quê? Se ele reduziu, ele fez o outro oxidar, tá? Se ele ganhou elétron, ele fez o outro perder elétron, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, qual foi a variação que nós temos? A variação que nós temos foi de 3. Opa, deixa eu fazer até melhor aqui, ó. Não foi com 3? Aqui foi com 3. Só que a gente tem que ter uma questão.
Ó, cada crômio, ó, ele foi de mais 6 para mais 3. Só que no dicromato, quantos crômios eu tenho? Eu não tenho 2, eu tenho 2. Então, a gente faz o que nesse caso aqui? A gente multiplica por 2 isso daqui, que vai me dar 6. Tá? A gente tem que levar essa consideração, tá bom? Então, no total, né? Então, foram 6, porque a gente tem 2 crômios principalmente aqui, tá bom? Agora vamos pegar e vamos fazer o ácido clorídrico, tá? Ó, tá vendo que o cloro, ele vai de menos 1 para 0? Menos 1 para 0, ele aumentou o número, não foi? Ele aumentou, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é meu agente redutor. É sempre o inverso. Só pra gente dar continuidade aqui, ó. Tá? Nossa senhora, peraí. Vamos fazer aqui. Aê, ficou melhorzinho, né? Então, ó. Tá vendo? Ele aumentou o número. Ele foi de menos 1 para 0. Aumentou. Se aumentou, ele oxidou. Ou seja, ele sofreu um processo de oxidação. Se é oxidação, ele é um agente redutor. Por que ele é um agente redutor? Ele oxida e faz o outro reduzir, tá vendo? O cloro oxidou para reduzir o crômio. Tá legal? Então aqui, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, que nós tivemos uma variação de quanto? Uma variação de 1. De menos 1 para 0, não variou 1, tá? Então ele variou 1. Só que, dentre essas, né? Dentre essas substâncias, tá? Que participaram, somente das substâncias que participaram da oxidação ou redução, tá bom? Tá vendo que aqui eu tenho quantos cloros? Eu não tenho apenas um cloro, e aqui eu não tenho 2 cloros, ou seja, eu vou multiplicar pela quantidade que eu tiver de maior dele. Porque, ó, tá vendo que aqui eu tenho 2? Então, 1 vezes 2 eu tenho 2. Tá legal? Só que, agora tem uma sacada aqui, que eu aprendi isso há muito tempo e que eu gosto de utilizar. Tá vendo, ó? Aqui no crômio, é o primeiro exercício aqui da playlist que tá falando isso. Tá vendo que eu tenho 2 crômios aqui e aqui eu tenho apenas 1? Por isso que eu multipliquei, ó. A diferença dos crômios, olha, foi de mais 6 para mais 3. Então, uma variação de 3, beleza. Só que tá vendo que eu tenho 2 átomos de crômio aqui? Então, eu multiplico por 2. Então, eu vou ter um total de 6, certo? Enquanto aqui no cloro, eu tive a variação, ó, desse cloro para esse, variou 1, de menos 1 para 0, então variou 1. Só que eu multiplico pela quantidade que eu tenho da substância maior, ou seja, por 2. Tá vendo que um cloro teve 2 aqui? Então eu multiplico pela quantidade das substâncias que participaram, tá, pessoal? Isso é importante. Das substâncias que participaram. Então, cada cloro, né, variou 1, e aqui eu tenho 2 cloros. Então, eu multiplico por 2. Então, 1 vezes 2. Tá vendo que? Tá vendo que? Essas variações são simplificáveis entre si? Tá vendo que eu tenho 6 e 2? Então, eu vou simplificar. Como que eu vou simplificar? Eu vou dividir os 2 por 2. Ah, mas não poderia ter feito isso antes? Depende, tá? Então aqui, ó, eu vou dividir por 2. Então eu vou ter um total de 3. Ele volta a ser 3, tá? Enquanto aqui, eu vou dividir por 2 e eu vou ter um total de 1. Tá certo? Por que eu tô fazendo isso, pessoal? Pra gente entender uma coisa. Que o que acontece? Se a gente colocar muitas coisas, a gente não vai saber onde vai colocar os coeficientes que a gente descobriu. Tá vendo que aqui a variação eu descobri 1 e aqui eu descobri 3. Certo? Lembre-se, toda vez que a gente vai fazer o balanceamento por Knox, a variação de um vira o coeficiente estequiométrico do outro. Certo? Então, ó, tá vendo que a variação do crômio foi 3? Então, eu vou ter que colocar esse 3 na frente da onde eu tiver cloro. Tá vendo que a variação no final foi 1 do cloro? Eu vou colocar na frente da onde tiver
crômio. Só que o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo o quê? Vou até pôr de vermelho para mudar. Tá vendo o quê? A variação do crômio foi 3. Então, esse 3 vai ter que estar na frente de algum cloro. Mas qual cloro? Onde eu tiver a maior quantidade de cloro. Mas essa maior quantidade de cloro só pode ser colocada nas substâncias que participaram da oxidação, ou seja, ácido clorídrico ou gás cloro. Tá vendo que aqui eu tenho mais do cloro? Mas esse cloro não participou. Quem participou foi esse cloro aqui, o Cl2, ó, do Cl2 e o HCl. Então, eu vou colocar onde tem a maior incidência. Como assim, onde é a maior incidência? Exatamente aqui, ó. Por isso que eu vou colocar um 3 aqui na frente, tá? Porque dentre as duas substâncias de cloro que participaram, foram esse gás cloro e o ácido clorídrico. Esse cloreto de crômio, ele não participou, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Enquanto isso, por que eu coloquei aqui 3Cl2 e não 3HCl? Justamente onde eu tenho a maior quantidade de cloro. Eu não tenho aqui? Então, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Tá bom? Só aqui. Por isso que eu tô colocando aqui. Tá bom? E não aqui, porque senão a gente pode ver até também, porque ó, tem cloro aqui, tem cloro aqui, tem cloro aqui. Se eu coloco um 3 aqui, não vai dar certo o balanceamento. Então a gente coloca, tá? Sempre invertido. Tá vendo que aqui essa variação do cloro deu 1? Se ele deu 1, eu vou colocar na frente da onde tem a maior incidência de crômio, dentre aqueles que participaram da reação de oxidação. Então, eu vou colocar um aqui na frente. Na realidade, não precisamos, né, colocar um, mas vamos tampar buraco. Pois muito bem, agora nós descobrimos 2 coeficientes. Agora ficou fácil. Vamos dar uma continuidade. Então, nós temos aqui, ó. Tá vendo que eu tenho, ó, 2 crômios aqui, ó, porque 1 vezes 2 eu tenho 2 crômios. Quantos crômios eu tenho aqui? Eu não tenho 1, então eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó. Tá vendo o porquê? Aí é nessas horas que a gente se pega, tá bom? Qualquer coisa, volta um pouquinho. Às vezes fica muito em cima de um exercício, a gente fica um pouco pesado. Vai ter o próximo, que a gente também já vai fazer. Vai ter um monte aqui, tá? Vamos ver o potássio, ó, tá vendo? Pra gente eliminar. Depois a gente vê o cloro. Tá vendo que eu tenho 2 potássios aqui, ó? 1 vezes 2, 2. Aqui no cloreto de potássio eu tenho apenas 1. Então eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente, certo? Então, ó, eu tenho 2 potássios. Então eu balanceei potássio e balanceei crômio. Só que o cloro agora tá todo balanceado, não tá? Não no reagente, mas nos produtos. Por quê? Porque eu tenho, ó, 2 cloros aqui. Eu tenho 6 cloros aqui. Então 2 mais 6, 8. Aqui eu tenho mais 6. 8 mais 6 dá quanto? Não dá 14? Aqui eu não tenho apenas um cloro. Então eu venho e coloco 14 aqui. Pronto. Já praticamente balanceei tudo. Porque, ó, eu tenho quantos hidrogênios aqui? Eu não tenho 14? Aqui eu tenho 2, não tenho? Qual número vezes 2 para dar 14? 7. Então eu pego 7. 7 vezes 2, 14. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 7. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 7. Bateu. Tá bom? Agora eu vou reescrever aqui, né, pessoal, toda a equação sem colocar essas informações aí, mas eu não vou apagar, vou deixar ela aí. Mais HCl se transformando em cloreto de potássio mais cloreto de crômio mais gás Cl, que é o gás cloro, mais água. Então, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho 1, aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 7, tá bom? Ah, aí quem é o meu agente oxidante, quem é o meu reagente, meu agente, né, redutor? A gente coloca aqui, ó, agente oxidante. Quem que é o nosso agente oxidante? É aquele que sofreu redução, que é o dicromato. E quem é o nosso agente redutor?
é aquele que sofreu oxidação. Quem sofreu oxidação? O ácido clorídrico. Certo, pessoal? Então, tá aí a resposta. Tá legal? Sim, demora bastante tempo. É porque eu tô explicando bem o passo a passo, vem tudo isso. Eu sei que muitas vezes, principalmente nessa variação, né, de que nós temos, pode ser um pouco difícil, por isso que eu multiplico pela quantidade, tá? Então pode ser que quando você estiver vindo aqui, o seu professor pode ter explicado de alguma maneira um pouco diferente. Isso aqui eu aprendi faz muitos anos e sempre deu certo. Nunca deu errado. Sempre bate naquele ponto. Então isso é muito, 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 muito importante. E é claro que a prática vai trazer a perfeição para a gente ter entendimento. Então se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volte um pouquinho, tá? Coloca aí nos comentários, porque eu acredito que aqui vai vir bastante dúvidas, tá? Então a gente vai ter outros exercícios aqui, a gente vai praticar bastante. Se você tiver algum, coloca aí também nos comentários que eu faço um vídeo, tá? Se você só tiver a reação, coloca aí a reação pra mim, que eu vou montando os vídeos pra vocês e vou divulgando aqui. Então fique esperto e ativa o sininho, tá? E falando em engajamento, se você chegou até esse momento aqui, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx, para eu saber se você chegou até aqui, porque isso ajuda muito aqui o canal. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é de extrema importância aqui para nós. Tá bom, pessoal? E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. E se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!